Será que você tem a sensação de que você não é bom em nada? De que você não tem dons e talentos? E que de repente a única coisa que você saiba fazer na sua vida é o que você faz hoje no seu trabalho, na sua profissão? Então fica comigo, porque eu vou te contar como essa é a maior mentira que você se conta e como que isso está atrapalhando a sua vida. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal para receber notificações de vídeos como esse e vamos juntas! Eu sou a Hannah Malta, eu sou mentora de mulheres e escritora do livro Vai e Faz, mas nem sempre eu fui essa pessoa, e é isso que eu vou te contar nesse vídeo. Talvez hoje na sua vida você esteja pensando que você não é bom em nada, que você não tem dons e talentos e que a única coisa que você saiba fazer é a profissão que você tem hoje. São as coisas que você exerce na sua profissão. De repente você é bancária há muito tempo, de repente você é administradora, de repente você é dentista, bibliotecária, não sei, ou de repente você é servidora pública como eu. Eu sou servidora pública há 11 anos e desde sempre, quando eu pensava em fazer outra coisa na minha profissão, né, eu sempre pensava em outro concurso público. Por quê? Porque na minha cabeça a única coisa que eu sabia fazer de bom, de útil, era ser servidora pública ou estudar para concurso. Eu comecei a estudar para concurso muito cedo, né? Eu tinha 19 anos e toda a minha trajetória profissional foi voltada para esse caminho, né, do serviço público. Então, toda vez que eu pensava em algo diferente, eu ainda pensava nesse mesmo caminho. E por isso eu não conseguia encontrar, porque esse caminho do serviço público era algo que eu já não queria mais. Mas aí me vinha aquelas dúvidas. Poxa, mas o que eu poderia fazer diferente se eu não sei fazer nada, né? Talvez esse seja o seu problema hoje. Eu já tive clientes que ficaram anos e anos, mais de 20 anos atuando na mesma profissão. E elas também tinham esse problema, né? De não se identificar como fazendo outra coisa. Porque a vida delas inteira profissional tinha sido pautada naquela profissão antiga que já não estava mais trazendo felicidade, realização, até mesmo dinheiro para aquela pessoa. Mas ela ficava bloqueada e fechada. E eu vou te contar nesse vídeo 3 formas de você pensar nisso de outra maneira para que você consiga de fato enxergar sim na sua vida esses dons e habilidades. A primeira forma de você identificar isso é você pensar na sua infância. O que a sua criança, né, quando você era criança, gostava de fazer? Quais brincadeiras você gostava de fazer? O que você gostava de dizer que você seria quando crescesse? Eu, por exemplo, eu adorava dizer que eu ia ser professora. De uma maneira ou de outra, isso aqui que eu tô fazendo, de uma certa forma, é ensinar alguém. Então, a nossa criança, né, a pessoa que a gente era quando era criança, ela dá muitas pistas sobre o que a gente gostaria de ser de fato e sobre o que a gente gostaria de fazer. E pode te dar muitas pistas sobre essas habilidades que você talvez não esteja usando e vendo hoje na sua vida adulta. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é esse. O que você, quando era criança, gostava de fazer, gostava de brincar e gostava de dizer que seria quando crescesse? O segundo ponto é você olhar para sua trajetória profissional. Porque muitas vezes, quando a gente fala de transição de carreira, de ver uma nova carreira, de começar um trabalho novo, a gente tem uma mania, né, uma tendência a querer excluir a nossa trajetória profissional. E, na verdade, isso não nos ajuda. E, na verdade, isso nos atrapalha. Tá? Então, eu vou te passar um exercício rapidinho que eu adoro passar para as minhas mentoradas, que é o seguinte: você vai fazer uma linha do tempo profissional e nela você vai identificar pelo menos 5 pontos marcantes da sua história e quais habilidades, talentos, dons estavam presentes nesses pontos. Então, vou dar um exemplo da minha vida para você entender. Por exemplo, quando eu passei nos concursos, né? Que habilidades, talentos e dons eu tive que usar nesse momento que foi tão marcante na minha vida? Poxa, eu tive que ser disciplinada. Para você estudar para concurso, uma coisa você tem que ser disciplinada e focada, determinada, estudiosa, né, inteligente, eu fui esperta, enfim, não importa o que seja, mas o que importa aqui é você identificar na sua própria jornada profissional quais habilidades, dons e talentos você conseguiu já expressar. Porque às vezes, o simples fato de você olhar para sua trajetória e ver que você já fez um monte de coisa e que você já usou todas essas habilidades, faz com que elas fiquem mais despertas em você. Tá bom? E esse sentimento de, eu não sou boa em nada, vai se diminuindo, né? Vai se diminuindo não, vai diminuindo com o tempo.
E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é você olhar para as pessoas que você admira e que você tem como referência. Por quê? O que isso tem a ver, né, com meus dons e meus talentos, com as minhas habilidades? Muitas vezes, quando a gente olha uma pessoa e a gente admira ela, na verdade é algo sobre a gente que a gente está enxergando. Só que na gente a gente não consegue ver. Então eu vou dar um exemplo. Existe uma escritora e coach chamada Paula Abreu, que eu adoro, amo e já fiz vários processos com ela. E ela me ensinou muito, eu evolui muito ao longo desse trabalho que eu fiz com ela. Então ela é minha referência, eu a admiro. Tem algo nela que eu acho incrível e que eu gostaria de fazer também. Só que se a gente for ver, tem muitas coisas que ela fala, muitas formas de apresentar o trabalho dela que eu consigo ver hoje em mim. Uma forma mais direta ao ponto, uma forma mais didática, mais prática. Ela é assim. Se vocês forem procurar vídeos delas, você vai ver. Então, quando a gente olha para nossa referência, a gente consegue identificar muitas coisas em comum com a gente. E é isso que eu quero que você faça. Você vai fazer uma lista com pelo menos 5 pessoas que você admira e que você vê como referência na área profissional, no trabalho que você gostaria de estar exercendo, né? Ou simplesmente você admira aquela pessoa. Não necessariamente você quer fazer o mesmo trabalho que ela, mas você admira. E você vai tentar identificar o porquê você admira aquela pessoa. Quais pontos, quais características dela você admira. E você vai tentar, olhando para sua jornada profissional, identificar quais estão equivalentes, né? Quais você consegue identificar tanto nela quanto em você. E eu aposto que ao final desses 3 exercícios, você vai parar de uma vez por todas de falar isso, né? Que você não é boa em nada, que você não tem nada a oferecer pro mundo, que você não tem dons e habilidades. Porque você tem, só que você não tá olhando para elas da forma certa, né? Você não tá colocando o devido olhar que elas merecem. Beleza? Então agora eu quero que depois que você fizer esses 3 exercícios, você venha aqui nesse vídeo, comente aqui o que você achou, o que você descobriu e compartilhe ele com mais gente que pode estar passando por esse mesmo problema. Beleza? Então tá, um beijo e até semana que vem.